Quero contar o que há de verdade e o que é cascata em meio a essa história do impeachment na quinta-feira. Nessa quinta-feira, membros do Conselho Deliberativo serão informados sobre uma apuração feita pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Há a informação de que apurou-se uma série de coisas e tudo isso precisa ser apresentado aos membros do Conselho. Se por 50% dos votos mais um eles entenderem a favor do impeachment, Augusto será afastado até que os sócios votem de maneira definitiva. Uma série de coisas surgiram nos últimos dias. A primeira delas é que Memphis Depay pode ir embora se o presidente for afastado, se ele sofreu um impeachment. O Memphis Depay não consegue fazer isso. Ele assinou um contrato e não há nenhuma menção. Olha, se houver impeachment do presidente, você rescinde o contrato. Então o Memphis Depay só vai conseguir ir embora se quebrar o contrato e pagar a multa rescisória. Sobre a manifestação de jogadores no sábado, antes da partida contra o Vasco. 2 atletas do time principal entraram em contato comigo para dizer que foram forçados a fazer essa manifestação. Todos os atletas fizeram uma mesma postagem, demonstrando apoio e ressaltando as qualidades do presidente. É importante lembrar que pagar salários em dia não é mais do que uma obrigação. Porém, contudo e todavia, não dá para afastar o presidente se não houver a comprovação de licitudes, de roubos, de fraude. E tudo isso vai depender daquilo que for apresentado na quinta-feira. Eu acho que o conselheiro que for para essa sessão com o voto já decidido, ele não merece estar no Corinthians. Ele precisa ir para ouvir o que vai ser apresentado e, diante dos fatos, decidir se é a favor ou contra o impeachment, se não é golpe mesmo. É golpe se você é democraticamente eleito, como é o caso do Augusto Melo. Nem conheço Augusto Melo, nunca sequer entrevistei Augusto Melo. Democraticamente eleito, republicanamente eleito. Você só pode ser impedido de continuar no seu cargo se comprovadamente tiver ali prova declarada, confirmada do seu roubo, da sua ilicitude. Caso contrário, é golpe. Estou errado, Salve? Não, estou totalmente de acordo com você. Por isso que, inclusive, o Estatuto reza isso, né? Nicola trouxe aqui, só vou dar uma reforçada, né, Nicola? Se o Conselho confirmar esse impedimento do Augusto Melo, quem vai ter que referendar são os sócios. Os sócios vão ter que referendar se concordam ou não. Se não referendar, o Augusto volta. O problema é a questão do tempo. Agora, o mais importante, Elia, independente, eu também estou com você, democraticamente ele foi eleito, entendo que é um golpe se não tiver materializado nada do Augusto Melo, mas o que é importante? Eu vou repetir o que eu falei anteriormente, isso não pode ir para dentro de campo. O que ajudou o Corinthians o primeiro semestre foi um caos da política do Corinthians e agora que o Corinthians está ganhando, surge esse fato, que é um fato novo, e isso indo para dentro de campo, aí sim é o Corinthians não chegar no que eu concordo com vocês. O Corinthians classifica para Libertadores. Mas 2 coisas importantes. A oposição está absolutamente convencida de que na quinta-feira o resultado vai ser de impeachment. Eles alegam ter coisas super importantes. Sobre a investigação, um pouquinho antes do programa começar, você até me perguntou em que pé estava essa história. Eu conversei com o delegado, o Thiago, antes de vir para o programa, ele contou que tem tido muita dificuldade com os bancos. A polícia havia feito uma exigência de que os bancos oferecessem uma série de quebras de sigilos bancários. Só que só um dos 8 bancos entregou os documentos de forma parcial. De qualquer forma, já há informação dentro do Corinthians de que há provas suficientes para indiciar representantes do Timão, que o Corinthians é uma vítima nessa história. Vamos ver como é que essa história termina dentro do Conselho. O ideal seria que isso acontecesse depois do Campeonato Brasileiro. E depois que a polícia tivesse terminado sua investigação. Houve, para mim, uma aceleração do processo. Vamos ver quais são essas provas que vão ser apresentadas.